A grilagem na área calunga. Noções gerais sobre grilagem e sua conceituação. Antes de iniciar o estudo da discriminatória administrativa na área calunga, é preciso que se tenha noções do que seja grilagem, como processo fraudulento destinado à aquisição de terras públicas ou particulares. Esse processo começava a se desenvolver contra os calungas em Monte Alegre de Goiás e foi estancado por provocação dos interessados junto à direção do IDAGO, conforme será exposto mais adiante. Mas ele continuou nos municípios de Cavalcante e Teresina de Goiás, nas áreas dos descendentes de Quilombo. Raimundo Laranjeira classifica a grilagem em 4 grandes grupos: grilagem em terras devolutas desocupadas, grilagem em terras devolutas ocupadas, grilagem em terras indígenas, grilagem em terras privadas. Grilagem em terras devolutas desocupadas. A grilagem em terras devolutas desocupadas, a vítima é o poder público que tiver o domínio da área grilada. É o caso da dilapidação do patrimônio da União e ou dos Estados. É a aquisição da propriedade por título falso ou falsificado, que acaba sendo reconhecido ora pela configuração da posse com o tempo, ora pela influência do portador daquele título no tempo e no espaço. É a legitimação do que não é lícito. Grilagem em terras devolutas ocupadas. E, nas terras devolutas ocupadas, a grilagem não é senão a utilização da violência seguida de autos fraudatórios. É a queima de casas e ameaças dos despreparados poceiros e proprietários humildes. Nas áreas em que há posse ao regime, a grilagem poderá alcançar 2 vítimas ao mesmo tempo. Uma, o poder público titular do domínio das áreas pretendidas pelo grileiro. A outra, o poceiro que tem a ocupação da área e que teria o direito de regularização ou legitimação da posse, em face das condições de moradia habitual e cultura efetiva. Vale dizer, pela posse agrária ou pela posse do trabalho, com o objetivo de enriquecimento socioeconômico do rurícola. Grilagem em terras indígenas. As áreas habitadas pelos índios são áreas públicas, mas não devolutas. São áreas de domínio da União exclusivamente. O uso dessas áreas é apenas dos índios. Nelas, ninguém senão silvícolas tem direito ao uso. Tais áreas não estão imunes a esbulho, usurpação ou turbação, o que se chama de grilagem por violência. Há também a grilagem feita sorrateiramente, e essa é a entrada na área às escondidas, construindo benfeitorias por meio de fraude para justificar uma posse em prejuízo do indígena. Este tipo de grilagem poderá ser utilizada em todas as qualificações do grilo. Grilagem em terras privadas. A grilagem em terras privadas é a fraude a ser exercida em conjunto ou não com a violência e atinge proprietários que, muitas vezes, também são ocupantes diretos do imóvel rural. Conceito de grilagem. Grilagem é um processo interminável de fraudes, ora caracterizado pelo estelionato, ora pela violência, extorsão, falsificação de documentos ou divisas, inclusive alteração de certidões e cadastros. Em síntese, é de se conceituar a grilagem como sendo o exercício de ato ou atos ilícitos para obtenção da propriedade imobiliária ou posse da terra. O grileiro é o agente desse ato ilícito. É o autor, ora da fraude, ora da violência, ora das duas ao mesmo tempo, e com o fim de adquirir terras rurais ou urbanas. O grilo é a prática do ato ilícito. Falsidade, usurpação e fraude. A falsidade documental, a usurpação e a fraude são os delitos mais comuns praticados pelos grileiros. Pode haver ou não violência, mas haverá na grilagem da terra um engodo. Os objetivos serão sempre o de transformar as situações ilegítimas em situações aparentemente legítimas. A grilagem busca legalizar o ilícito. Raimundo Laranjeira preleciona: pode haver violência ou não haver violência, mas há sempre o engodo no grilo da terra, porque o fim principal da grilagem é dar aparência legítima a uma situação ilegítima. Eis que busca legalizar o ilícito, acobertando-o, ou seja, fazendo com que a terra, indevidamente conquistada ou a se conquistar por modo escuso, pareça adquirida segundo os instrumentos dispostos pela lei. Na mesma obra, Dom José Bonifácio, bispo de Propriá, é citado: a grilagem é mais do que um ato, é um processo que, ao lado de capangas e seu chefe, com auxiliares, modestos ou importantes, tem os seus mandantes e principais beneficiários, diretos ou indiretos, consciente ou não. Vemos através da análise de muitos casos que há forças agressoras de 2 tipos: oficiais, como as campanhas estatais da Codevasp e Chesf, no sul da Bahia, e privadas, como grandes grupos econômicos nacionais e estrangeiros, as imobiliárias e os especuladores da terra. Procurou-se conceituar e classificar alguns processos de grilagem, porque na área dos calungas, povo objeto desse estudo, é acentuada a prática dessa fraude, por meio de violência, inclusive com sevícias, mortes e queima de casas de poceiros seculares na área de que trata a Lei Estadual 11.409.
tendo esta o fim exatamente de evitar essa prática criminosa que é a grilagem de terras dos descendentes de Quilombo naquela região. A tentativa da grilagem na área Calunga, no município de Monte Alegre de Goiás, evitada pelo órgão de terras do Estado, está dentro da classificação de terras devolutas ocupadas. Essa grilagem foi iniciada com a compra de posse de uma pequena gleba de uma senhora, mãe de uma família numerosa, quando os grileiros receberam uma folha de papel ao maço em branco, com a impressão digital daquela cidadã que não assinou porque é analfabeta. Tal papel seria transformado numa cessão de direitos sobre o imóvel, muito maior do que a posse da cedente, possibilitando assim os grileiros regularizar, junto ao poder público, área bem superior à da cedente. Esse fato é comprovado em entrevista de pesquisa de campo constante no anexo 11. As providências tomadas pelo Idago resultaram na regularização de todas as posses da área Calunga no município de Monte Alegre de Goiás. E Raimundo Laranjeira aponta soluções penais, civis e agrárias para evitar a grilagem ou ressarcir dela. Solução penal. A solução via processo para punir a usurpação e a falsificação de documentos, omissão e outros delitos. O sítio histórico Calunga, por ser detentor de reminiscências históricas de Quilombo, foi tombado pelo parágrafo 5 do artigo 216 da Constituição Federal de 88. Se nele houver destruição em função da grilagem, a solução penal, segundo Cordeiro, é prevista no artigo 165 do Código Penal vigente. Destruir, inutilizar ou deteriorar coisa tombada pela autoridade competente em virtude do valor artístico, arqueológico ou histórico. Pena, detenção de 6 meses a 2 anos e multa. Também a Lei 3.924, de 26 de julho de 1961, considera crime contra o patrimônio nacional e, como tal, punível penalmente os atos destruidores de monumentos pré-históricos ou arqueológicos. B. Solução civil. A solução civil está mais impregnada na responsabilidade dos oficiais de cartório. É o cartório de registro de imóvel, com as matrículas, que acaba legitimando o ilegítimo. É aí que se completa a grilagem, e muitas vezes ela completa com concilium fraudis, que é o concílio deliberado, que é o conluio deliberado na operação ilícita da grilagem, podendo ainda se operar por falta de atenção do serventuário ou negligência, com registro e ou com a matrícula contrária à lei. A solução do direito civil é decorrente da reparação dos danos causados em função do ato ilícito. Enfim, dá-se solução civil, observando-se a generalidade da legislação reparadora da prática de ilicitude no campo das fraudes de títulos, fraudes no processo, fraudes na demarcação, fraudes na localização, fraudes no registro e tantas outras. Solução agrarista. A solução agrarista da grilagem é sempre preventiva, que se faz diferindo das medidas penais que são repressivas, das cíveis que são em regra de mera preocupação formal. Mas a solução agrarista se aproxima de outras cíveis destinadas a corrigir e evitar as fraudes. A discriminatória como solução agrarista é um instituto do direito agrário que visa as soluções com providências de competência exclusiva do poder público. Foi essa a solução do Instituto de Desenvolvimento Agrário de Goiás, Idago, adotou para evitar a grilagem iniciada na área Calunga, em Monte Alegre, como a primeira etapa. A discriminatória, ou seja, o instrumento destinado a promover a separação das terras públicas das particulares, não só oferece vantagens para evitar a grilagem, tendo como vítima o Estado e os ocupantes das áreas griladas, como também dá ao posseiro confiança em sua ocupação, sem se falar na estabilidade que o título de propriedade lhe dará. Não é só isso. A extremação das áreas públicas das particulares via discriminatória dá aos proprietários das áreas particulares a confiança em seus títulos de domínio e aos posseiros sem títulos dá-lhe a certeza de poderem adquirir suas posses, legitimando-as ou regularizando-as nos termos da lei. E, se procede de imediata regularização ou a legitimação emitindo os respectivos títulos de domínio aos ocupantes encontrados na área discriminada, que se transformam em proprietários, dar-se-lhes de logo a segurança com essa regularização na legitimação. Tais proprietários mudam de status e complementam sua cidadania, com a natural estabilidade que adquiriram pelo só fato de passarem a ser donos da área onde vivem e trabalham, com títulos de maior validade possível, surgindo daí a possibilidade de financiamento e participação na política de créditos rurais do país.